Então, gente, hoje é o nosso quarto encontro. O último encontro com este tema, enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O nosso próximo encontro provavelmente já será só em setembro e a gente conversa um pouquinho sobre isso no final da nossa tarde. E o tema seria famílias, né? Hoje nós temos aqui um grupo de CCA. Então, nós temos o CCA Arrastão, CCA Estrela Nova, Macedônia, Casa José Coutro, Jardim das Rosas, Irmã Dulce, Obra do Berço, Quadrangular, Casa da Criança, Dona Diva, Valo Velho, Mãe Admirável e o Ingá. A presença hoje é de gerentes e assistentes técnicos. E a gente está iniciando, apresentando a pauta do dia, o que faremos juntas agora à tarde. Então, nós iniciaremos com uma colheita, para olhar um pouquinho o que estamos fazendo e o que fizemos nesse período, né, do último encontro até hoje. Depois a gente vai para um café, vamos aí tomar, tem uns 15 minutinhos para a gente tomar um café. No retorno do café, nós já vamos estar separados em grupos de trabalho. Nós vamos trabalhar aí com 2 grupos, que é a vigilância, um vai falar sobre vigilância social e outro rede de proteção. Depois a gente retorna para a plenária, onde a gente vai dar de presente, né, para o outro grupo que nós conversamos nos subgrupos. Eu vi um pouquinho aí o pessoal da SAS e do CRAS. Aí vamos para os próximos passos, fazer uns combinados e fecharemos às 17 horas. Este é o quadro que vocês já conhecem. Nós vamos mandar para vocês também essa apresentação de hoje, lá no link do Google, onde a gente vai colocando todos os materiais do curso. Então, aqui a gente tem os resultados esperados com gerentes e com os orientadores socioeducativos. Esses são os nossos combinados, vocês também já olhamos para eles nos nossos encontros, eles estão nos acompanhando nesses 4 encontros. Então, o que nós combinamos para valer a pena estarmos juntos é manter o foco, a participação, cumprir horário, manter os microfones desligados, o nosso comprometimento, entrar na sala com antecedência. E para a gente começar, tem essa frase que ela vai nos acompanhar aí a tarde toda. Então, é a nossa epígrafe de hoje. Não é no silêncio que a humanidade se faz, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, a gente vai ficar com essa frase aí permeando os nossos trabalhos e no final do encontro a gente fala um pouquinho sobre ela. Não é no silêncio que a humanidade se faz, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. É uma adaptação de Paulo Freire. Então, antes da gente ir para a colheita, eu gostaria de
Alguém de CRAS, de SAS, gostaria de dar aí uma boa tarde? Alguém da equipe do PDI? Milton? Eu queria dizer oi. Eu estou aqui tentando me ajeitar porque minha internet está muito estável. Então, eu estou usando o computador como tela, mas o áudio está vindo no celular para não ter aquele eco que teve de manhã. Então, vocês me desculpem, eu estava tentando aqui me ajustar. É dizer oi, gente. Acho que vai ser um encontro bem legal. E a gente está bem animado aí para essa tarde ser produtiva. Então, eu vou tirar a minha tela e você põe a sua, Milton, para a gente começar apresentando os dados. Então, Odete, eu acho que a gente pode começar pela colheita, aí depois da primeira rodada, aí eu entro. Pode ser? Pode ser. A minha tela continua, vocês continuam olhando, certo? Não, agora você derrubou, você tem que colocar de novo. Na verdade, eu não derrubei, é que a internet hoje realmente Está não instável, está. hoje está complicado. Mas vamos lá, É vamos a lá. internet, vamos. Vamos lá, gente. Agora sim, todo mundo vendo? Sim. Então, vamos começar com a nossa colheita. O que nós gostaríamos de conversar um pouquinho com vocês. Vocês preencheram o instrumento das violências, né? Lá no instrumento das violências, os casos ocorridos nos serviços, desde fevereiro de 2019 até iniciar o isolamento. Então, a primeira pergunta que nós gostaríamos de saber de vocês é se essas crianças, adolescentes e jovens que vocês colocaram lá no instrumento, se elas continuam no serviço. Então, aí eu gostaria de pedir que o gerente, o assistente que for falar, abra a sua câmera para a gente olhar a carinha de vocês. É bom, né, falar olhando a pessoa. E a gente quer saber aonde estão as crianças e adolescentes. Elas continuam lá no CCA? Quem gostaria de começar a contar para nós? Oi, Odete. Oi. Deixa eu ver, cadê As nossas você? crianças, a Solange do Arrastão. As nossas Aham. crianças continuam no projeto. As crianças que foram para o instrumental, que nós Ah, encaminhamos para vocês antes do curso, certo? certo. Eles continuam com vocês. Continuam. Tem uma ou duas que provavelmente vão sair, porque logo veio a pandemia, né? Aham. E elas acabaram não retornando. Nós entramos em contato, mas ainda não é certo delas voltarem. Tá. E esses casos, Sol, esses casos de violência, eles estão em andamento? Vocês estão acompanhando esses casos? Sim, não dá para deixar, né, Odete? Temos que acompanhar. Hum. Então, lá no Arrastão nós temos... Hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, na verdade. Ah, Lá no Arrastão a gente tem a área social, o Wagner, da área social, é nosso assistente social da organização, e ele tem uma equipe, e junto com cada área, então a educação infantil, diretor, coordenador e a área social acompanham seus casos. Nós do CCA, eu, a Vanessa, acompanhamos os casos juntamente com ele. Tivemos tá. melhoras, né? Resultados bons em alguns daqueles casos, graças a Deus, e tem outros que a gente ainda está acompanhando bem de pertinho.
Ai, ótimo. Bacana, Sol, Temos que, obrigada. nessa ocasião, agora, nós tivemos que fazer duas visitas. Mas eu acredito que um caso, ele nem estava naquele... Agora eu não estou me lembrando. Mas um caso daqueles, ele nem estava no documentário, lá no instrumental. No instrumento. Isso. Uhum. Ele foi após Vanessa o pode, preenchimento. Vanessa pode falar aí junto comigo, se quiser, Van. É que é estranho, né? A gente não se vê muito bem, então fica uma... É, eu não achei você aqui, mas ok. Eu Mas, liguei a câmera aí, porque hoje eu falei assim, nossa, hoje eu vou, pela misericórdia, eu tô com uma dor de cabeça, mas tá dando certo, vamos embora aí. vai passar. Vai. Vanessa, quer falar alguma coisa, Vanessa? Tá sem som. Ah, tá dando para ver agora? Sim, Dá estamos te para te vendo e te ver. ouvindo. Ah, tá bom. Essa demanda, boa tarde primeiro, né? Essa Boa demanda tarde. que a Solange está trazendo aí, de uma situação que nós tivemos agora já nesse período, é que a partir de uma ligação, né, que a gente fez, que eu fiz para uma família, na verdade, acabei identificando, né, que uma criança nossa estava cuidando do irmão, né, sozinha. Na verdade, é um menino cuidando da irmã. Ele tem 9 anos e a irmã tem 3 anos. E ele estava ficando sozinho o dia inteiro. Então, a gente teve que fazer uma intervenção com essa família, né? Antes de encaminhar para o Conselho Tutelar ou outro órgão, para que a mãe pudesse refletir, né, e pensar sobre isso, né? Porque eu sei que ela Uhum, trabalha e tudo, mas são duas crianças, uma cuidando da outra e numa situação de risco, né? sim. E foi nesse caso que você fez visita? Não, não fui eu, foi o Wagner da área Ah, social que fez. tá. Foi Bacana. desse caso que ele fez a visita. Pode Aham, perguntar, entendi. Odete? Oi. Pode perguntar? Pode sim, Neiva. Boa tarde. Eu queria. Boa tarde. Desculpa, eu nem falei boa tarde. Não, imagina. Eu queria saber se, né, no caso do arrastão, eles identificaram através de um telefonema. E o que gerou esse telefonema? Por que existiu esse telefonema? Vou falar. Esse telefonema existiu em virtude da pessoa não ter vindo buscar a cesta dela no dia combinado. Então, eu liguei mais uma vez, né, para tentar entender o motivo pelo qual ela ainda não tinha vindo buscar. Foi onde eu identifiquei que, infelizmente, ela não viu a mensagem que a gente tinha mandado no grupo do WhatsApp que a gente montou e estava aguardando uma ligação. Então, foi nessa conversa, né, onde eu liguei perguntando sobre a vinda dela, que é a mãe, no caso, e ela me relatou que trabalha muito, que não tem tempo de ver, e que ela não tinha visto, e que para ela estava muito difícil, e aí questionei até pelas atividades e tudo. E foi onde ela trouxe, olha, infelizmente o meu filho está ficando com a minha outra filha, está muito difícil para mim. Eu falei, olha, a gente tem que pensar realmente sobre essa questão. Então, imediatamente conversei com a Solange, acionamos a nossa área social, né, onde solicitamos a visita, para tentar entender o que estava acontecendo, né, com essa família e junto com a mãe pensar numa possibilidade para que alguém ficasse com essas crianças. Então ela veio para um atendimento rápido com o Wagner, né, assistente social, onde ele chegou num acordo junto com ela de pensar em uma pessoa para ficar com essas crianças. E aí tinha uma parente dela que ela ia contactar para estar ficando. Então, a gente está em acompanhamento para ver se de fato isso está acontecendo. Isso mesmo. E ela assinou um documento, né, Van? Ela assinou um Isso, documento se responsabilizando que a tia dela vai ficar com essa criança e nós marcamos, demos um tempo e vamos fazer uma outra visita para averiguar, né? Verificar direitinho se tudo está acontecendo. Mas foi muito engraçado nesse termo, né, gente? Pensa junto comigo. À noite, eu recebi no WhatsApp, no grupo, uma mensagem do Lourenço. Ai, desculpa aí que eu falei o nome. A gente não gosta de falar o nome.
uma mensagem dele. E ele se colocando assim, estou com saudade de todo mundo, e a partir de hoje vou fazer as atividades só, avisa para a educadora, achei tão bonitinho. Então, e a partir desse momento a gente já começa a receber aí alguns retornos das atividades dessa criança. Bacana. Boa tarde. Boa tarde. Respondido? Respondemos a sua pergunta, minha querida? Sim, sim, a gente vai conversando. Obrigada, meninas. Odete, posso falar? Pode. Quem é? Lourdes, Cras Campo Limpo, povo Oi, lindo. Lourdes. Tudo. Tudo bem? Todo mundo se cuidando? Tudo bem? Que bom. Eu só gostaria de ressaltar agora, nesse momento, né, de diálogo em que nós estamos conversando, se o CCA ele tem algum instrumental específico aonde ele alimenta as informações nesses casos de acompanhamento mais específico, né? Como que se dá isso? Esse registro é no prontuário? Tem algum documento específico para que a cada 2 meses ou a cada 30 dias ou não sei qual tempo que é alimentada as informações com a evolução, os dados sobre esta situação? Uhum. Lá no Arrastão nós temos, Lurdinha. Nós temos um caderno de registro, um livro que a gente registra as ações, e junto com a área social nós temos um arquivo. Então, lá a gente registra todos esses casos de visita, casos que eles atendem, porque toda criança, quando entra no Arrastão, passa pela área social, faz um plantão social, mesmo as encaminhadas, para que a gente possa conhecer mais essa família. E temos um instrumental online também. Que ótimo, Sol, que ótimo. E assim nós temos informações mais precisas, né, e mais atualizadas. Que bom, parabéns. A gente tenta, na medida do possível, registrar tudo bem direitinho, porque, primeiro, que somos pessoas, e como pessoas erramos e esquecemos, né? A memória não é tão boa, então tudo é preciso ser registrado. E outra é que a gente não sabe até que dia a gente está no Arrastão, não é verdade? Precisa ficar uma história dessa criança, precisa ser registrada. Que ótimo, que ótimo. Tem coisas que não ficam em acesso a todo mundo. Fica mais reservado, em lugares mais guardadinhos, assim, para, de repente, assim, precisa um educador mexer na gaveta, ou as estagiárias do serviço social, que a gente tem bastante lá. Não fica assim para todo mundo ver. Que bom, né? Vocês estão prezando o sigilo, né? Muito bom. Sim. Bacana, gente. Quem mais quer falar? Se as crianças continuam. Odete, boa tarde. Oi, tudo bem com boa vocês? Tarde. Então, as crianças, as famílias continuam. A questão do fornecimento de cesta básica, de kit de higiene, de material pedagógico, de atividade, realmente foi uma estratégia, nem é estratégia, né? Uma necessidade fundamental, né? Para continuar atendendo as famílias, que fez com que esse vínculo, né, até se fortalecesse, né? Então, a gente tem contato com essas famílias o mês inteiro, mais de uma vez, porque a gente não entrega tudo de uma vez só, né? A alimentação tem a cesta básica, tem o kit de frutas, verduras, tem alimento congelado. Então, é uma forma da gente estar em contato constante com essas famílias, né? Conversando sempre com elas, porque é sempre um contato pessoal. Então, além deles continuarem, a gente teve também procura de crianças que tinham saído e que procuraram o serviço, né, por conta de necessidade. Está um ruído aí.
procuraram o serviço por conta da necessidade de cesta básica mesmo, né? E até retornaram, né? Voltaram por conta de situação que realmente era bem complicada, de muita vulnerabilidade. Então, nós estamos, sim, bem próximos, conversando muito, as famílias procurando muito serviço. E em relação aos casos de violência, a gente tem tentado acompanhar, nem todos é fácil, apesar da gente ter uma parceria com o Núcleo Espiral, que oferece, inclusive, atendimento psicológico online, não é muito fácil manter o contato, mas, assim, essas famílias estão presentes, as mães estão indo, às vezes alguma criança vai também. Nós tivemos um caso, assim, que um caso de uma criança que a mãe morreu logo no início da pandemia. Ela morreu no começo de abril. Ela já estava internada com câncer muito grave e em abril ela faleceu. A gente nem ficou sabendo se deu alguma complicação, porque como ela estava internada há muitos meses, a gente nem sabe se foi por conta de Covid. Mas a mãe faleceu, deixou 3 filhos, né? Um de 10, uma de 15 e um menino de 20 anos que é especial. Então, essa família, a gente tem, assim, andado muito junto. Inclusive, o menino que continua no projeto, né, no CCA por conta da idade, ele está vindo nos dias que a gente está fazendo o serviço presencial, porque ele estava tendo, a tia me procurou, que ele estava tendo surtos de violência, ele quebrou a casa inteira, ele bateu na irmã de 15 anos, que a irmã foi parar no hospital. Aí eles tentaram passar num psicólogo, ele não aceita. Ele vai começar agora o atendimento online, mas depois que a gente conseguiu conversar com ele, trazer ele para o espaço, ele tem vindo, ele come com a gente, ele conversa com a gente, ele fica ali. Tem uma funcionária que está levando um filho também, porque não tem creche, ela tem que levar o filho, ele fica brincando com a outra criança. Ou seja, a gente tem estado, né, até fisicamente, com uma criança que é um caso assim muito grave. Eu já fiz encaminhamento. Os meus casos de violência, quando tem alguma interação, eu faço o relatório social e passo para minha técnica, né? E esse relatório, obviamente, vai para o prontuário. Mas eu tenho conversado com a minha técnica sobre esses casos, né? E sempre que há alguma situação, alguma interação, eu faço o relatório e alimento o prontuário com as novas informações. Bacana. Eu vou tirar um pouquinho a minha tela para o Milton poder colocar a tela dele e a gente continua conversando. Pronto, Milton. Muito bem. Que drama, hein, Sueli? Drama para o trabalhador, drama para a família e drama para esse adolescente, é um menino, né? Um menino. Agora ele fez 11 anos. Perfeito. Então, é curioso como, quando a gente começa a contar o caso, o número desaparece, né, gente? E aí, no lugar do número, surge uma história, uma biografia, um projeto de vida e uma família. E isso é, talvez, a coisa mais importante desse percurso que fizemos, né? Quer dizer, a vítima de violência, ela tem uma história e, por mais que hajam muitos vitimizados, a peculiaridade do trabalho socioassistencial é justamente de que eles não desapareçam dos números, por mais que as condições de trabalho sejam difíceis e algumas até bastante precárias. Então, nós estamos falando de 201 histórias como essas que a Sueli contou, como essas que a Solange com a Vanessa contaram, nesta sala que nós estamos agora, hein? Não é nem na SAS Campo Limpo, nem no CRAS Campo Limpo, é nesta sala com com os 13 serviços que estão aqui conosco hoje,
nós estamos falando de 201 casos de violência num período de 1 ano. E a maioria das crianças, se eu bem entendi, dos adolescentes, ainda estão vinculados ao serviço. Eles não desapareceram. E não sabemos exatamente quantos desses casos a violência foi superada. Ou seja, ela não faz mais parte da vida presente desse usuário. Vocês, obviamente, sabem esse número melhor que a gente, e essas histórias de restauração do direito da criança, restauração do vínculo e da convivência familiar, e daquelas histórias em que, apesar de eu ter restaurado o direito da criança, eu ainda não restaurei a convivência, porque são casos que ou já estão na proteção especial, ou estão na justiça. De qualquer maneira, esses casos são nossos. Essa criança, essa família, ela está referenciada a nós de maneira primária, mesmo quando ela vem do encaminhamento. Porque nós somos a proteção básica. Nós é que fazemos o referenciamento primário. Independe de onde vem para onde vai, né? E aqui, olhando esses dados do nosso grupo, aqui do grupo B, alguns chamam a atenção e a gente queria ouvi-las e ouvi-los um pouquinho mais. Primeiro, todo mundo está conseguindo ver a tabela aí? Tá projetando na tela? Sim. Vocês viram que eu fiz marcações em vermelho para a gente dar uma olhada naquilo que chama mais atenção, né? Então, a última coluna, ela é a razão entre o total de atendimento, de matrícula, de capacidade de atendimento de cada serviço versus o total de casos, para a gente chegar no índice aí, que é o percentual de casos por total de atendidos, né, de usuários. Então, a gente percebe que, no caso da Casa da Criança e do Adolescente, 22% é o índice de presença de crianças com casos, com narrativas, com situações de violência. Depois do CCA Macedônia, 22%. Então, a primeira pergunta aqui para o Macedônia o que é esse território do Macedônia, se isso tem a ver com o território ou com o trabalho de busca ativa do Macedônia. É uma dúvida nossa. O Macedônia está aí? Quem é a gerente do Macedônia, Odete? Gabriela. Ela está entre nós? Deixa eu olhar aqui. Vamos ver se a Gabriela chegou. No início ela não estava. Mas a assistente técnica... Legal, até o pessoal do Macedônia poder conversar. Também não? Não. Você pode tentar ver não. com elas? Vejo. Só dar uma checadinha se elas tiveram algum problema de conexão. Aí nós temos a Casa José Couto e o CCA, que apesar do número percentual de violência está dentro da média, que está aí em torno de 10, né? Está um pouco acima dela, 14, tem uma concentração de casos com crianças do sexo masculino. Então, se a equipe da José Couto estiver aí, a gente gostaria de entender como é que vocês explicam esse dado. O que explicaria a concentração em crianças e em crianças do sexo masculino? Vocês podem comentar? Selma. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, querido. Tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Milton e Odete, eu tive um probleminha com a minha conexão, eu consegui entrar agora.
Então, eu perdi um pouco da introdução de vocês aí. Não tem problema. Você está vendo essa tela? Então, eu estou aqui pelo o celular, mas eu estou vendo a tela, eu estou com a tela aberta. Isso. A minha pergunta para você aí da casa, do CCA Casa Couto, o que acontece que a maior parte dos seus casos, 90% dos seus casos, está concentrado em crianças do sexo masculino. O que ocorre aí? Se você pode falar um pouquinho para a gente. Olha, Milton, eu acho que, ao meu modo, né, como a gente fez um resgate de memória de um determinado período, a gente conseguiu resgatar essas memórias aí dos casos masculinos, mas não tenho nada assim, não acho que seja pontual, entendeu? Não acredito que seja pontual só de meninos, né? Eu sei que você está pontuando a questão do que foi apontado na tabela, né? Isso. Mas não acredito que seja nenhum caso atípico, não. Eu acho que foi um resgate de memória mesmo feito por nossos colaboradores, né? Lembranças de memórias de casos do serviço nesse período que foi pedido para fazer o levantamento. Perfeito. Na mesma linha, gente, acontece com o CCA Estrela Nova e com o Jardim Macedônia. Estrela Nova pode comentar, já que o Macedônia não está aí? Oi, Milton. Sim, boa tarde. Oi, querida. Posso comentar? Eu acho que tem duas coisas antes de falar um pouquinho sobre esse perfil masculino, Milton, que é um pouco retomar o encontro anterior, que eu achei muito bacana quando você foi explicando as questões de como a gente vai identificando as violências e onde que se enquadra cada qual, assim. Porque o que eu percebo, né, até quando a gente estava preenchendo esse instrumento, é um pouco da ausência do conhecimento dos educadores nesses níveis de violência, né? Então, acho que até foi um passo anterior ao preenchimento que deveria ter sido, né, um pouco elucidar este conhecimento. Claro, né, que quando a gente tem um educador, a gente já espera, né, que ele seja capaz de, mas na prática, às vezes, não é. Então, eu acho que foi até um pouco da nossa discussão aqui no CCA Estrela Nova, né? Confesso que a gente não fez a tabela num tempo hábil, né? De maior discussão, mas isso foi uma discussão no último dia que a gente estava enviando a tabela, já com atraso, na tentativa de tentar elucidar com os educadores que casos e níveis de casos que a gente estava colocando nessa tabela, porque eu acho que isso era muito importante. Eu não me recordo assim com clareza, mas a maioria dos casos que eu acho que a gente colocou na nossa tabela era de bullying com as crianças, né? E aí, nesse sentido, a figura masculina maior, talvez pelo nível de agressividade que os meninos têm e de menos tolerância, assim, né? Então, acho que por isso que se destaca mais a figura masculina. Então, eu acho que é isso que eu tenho para colocar. Perfeito. Então, essa é uma hipótese, né? De que o bullying aí atingindo mais meninos, e sendo bullying a maior violência que vocês identificaram nesse período, ela alcança mais as crianças. E outra coisa que a gente tem percebido bastante também, ô Milton, é que o CCA, né, a maioria desses casos também que a gente fica é no período da tarde, né? Porque o CCA ele é esse espaço que acolhe as crianças que convivem no CCA e na escola, né? E aí a gente vira esse espaço que acolhe os problemas que eles trazem de lá também, né? Então, é um pouco disso. Tá. Muito bem. Agora, veja, gente, o dado geral desse grupo é que a violência atinge criança do sexo masculino. Apesar das violências irem mudando, né?
em alguns casos vai ser o bullying, em outros vai ser psicológica, em alguns casos a física. Em nenhum dos casos a maior violência é sexual, em nenhum serviço envolvendo menino. A maior vítima é menina. Então, veja, 107 casos de 201. Parece que uma hipótese forte é que a gente está atendendo mais meninos nos serviços ou que os meninos chamam mais a nossa atenção. A gente já tem dados, né? Lembra de 2019, em que a presença dos meninos no serviço, em termos de matrícula, é maior que das meninas. Então, isso está jogando aqui um peso. Mas não é tão maior a ponto de ser a hegemonia dos casos, né? Alguém tem mais alguma hipótese? Ô, Milton. Milton? Sim, sim. Esse dado que você traz, essa informação que você nos traz agora, ela é bem assim pertinente, porque, por exemplo, aqui na Casa José Coutro, o público que mais assim, que a gente tem muita facilidade de encontrar são meninos mesmo. Então é interessante essa sua colocação. Perfeito. E olha como essa... Mas eu quero saber se tem mais alguém que quer analisar essa tabela, antes de eu fechar aqui esse bloco. Mais alguém que não falou, quer comentar? A equipe CRAS, SAS... Milton? Sim? Zilda falando. Diga, querida. Tô quase dormindo, mas tô aqui firme. Dorme não, dorme não. Deixa eu registrar antes que eu tenho que sair, que eu vou fazer fisioterapia. Mas deixa eu falar. Tá. A característica aqui da Mãe Admirável, mais meninos mesmo. E o que eu tenho como registro, quando as mães nos procuram para fazer matrícula ou para qualquer outro dado, uma escuta, é que assim, elas não aguentam mais os meninos, elas querem um pouquinho, como se fosse assim, ficar um pouquinho livre dos meninos, que acham que eles dão mais trabalho, eles são mais inquietos. Este é um dado que eu tenho aqui na Mãe Admirável, tá? Perfeito. Então, a Zilda está trazendo outro elemento que parece que é muito razoável, que é nos ciclos de vida, a experiência de meninos e meninas na relação com a autoridade, até por questões de natureza da constituição ali da maturidade cerebral, da questão psíquica, ela vai jogar desafios diferentes, né, para o cuidado com meninos e meninas na primeira infância e depois na adolescência. E isso vai colocar para as famílias desafios que podem ter como saída ou a violência física ou a violência psicológica. E na relação entre eles, essa característica do bullying, que é algo para a gente investigar no caso aqui desse grupo de crianças, pelo que a Juliana está falando, acontecendo na escola na maior parte das vezes. Diga, Sueli, você ia falar? Sim, Milton. A questão, nós também sempre temos maioria de meninos no serviço, né? E uma das hipóteses que a gente levanta, assim, em contato com as famílias, até em situações que a gente vivencia, é que muitas vezes a menina ainda está assumindo o papel de ajudadora, né? A mãe sai para trabalhar e muitas vezes é a menina que tem que ficar lá organizando a casa. Então, se a mãe tiver a opção de escolher entre mandar a menina e o menino, ela vai, como a Zilda falou, ela manda o menino que na cabeça dela corre mais risco, vai ficar na rua, vai se expor mais, apronta mais, e deixa em casa a filha, que ajuda muitas vezes com os irmãos ou com a rotina da casa, e acaba sendo preterida, inclusive, numa atividade fora da atividade escolar. Perfeito. Isso. Concordo, viu? O que a Sueli falou é também um outro dado que traz a menina sendo aquela que é a ajudadora da casa, a cuidadora do menor, tá? Então, tem sempre esse dado e, por isso, ela precisa ela manda o menino e deixa a menina para ficar com os irmãos menores. Acontece muito isso.
Perfeito, Zilda. Ou alguém ia falar, gente, junto com a Zilda? Legal. Então, eu vou seguir. De fato, essa contribuição da Sueli e da Zilda tem muito sentido. Então, no limite, essa tabela aqui, gente, ela já nos dá alguns elementos de vigilância socioassistencial que estão presentes na fala de vocês, né? Vamos começar pela última. A presença masculina de crianças no serviço já denota uma distorção da presença das meninas. Por quê? Porque as meninas são 1% maior em termos de população em todas as idades que o menino. Depois, lá na idade mais velha, 60, 70 anos, esse número vai até aumentar, chega a ser 70% contra 30% de homens, porque os homens morrem mais cedo. Então, a pergunta aqui é por que, sendo a população igual, a maior parte do atendimento é de meninos? Então, há aí uma interdição ao direito das meninas, seja porque elas já estão em trabalho infantil doméstico, o que é a maior parcela do trabalho infantil no Brasil e no mundo, ou elas estão se beneficiando, que pode ser uma notícia boa, de outras ações socioeducativas e escolares, o que a gente sabe que não é verdade para esse público, e algumas podem, inclusive, estar em situações severas de violência, e a gente precisaria pensar, a gente está discutindo isso desde o ano passado, como trazer mais meninas para os serviços. Por outro lado, não é ruim o fato de que eu tenha conseguido manter os meninos, porque as mães, sábias mães, estão certas, os meninos morrem mais mesmo. Eles são mais vítimas da criminalidade, das brigas urbanas. Então, principalmente os meninos negros, depois os adolescentes negros. Então, em alguma medida, essa proteção está sendo dada a eles, isso é um bom dado de vigilância. Ele só não poderia significar o prejuízo das meninas, né? O segundo dado de vigilância é a capacidade protetiva das famílias. Uma família que me diz que está tendo dificuldades com o menino a ponto de bater mais nele, de pedir que você cuide dele no lugar dela, está manifestando de maneira gritante uma fragilidade protetiva e, portanto, isso é um dado importantíssimo de vigilância e ele vai qualificar essas 201 histórias de vida e de família que estão postas aqui nesse grupo. 10% dos nossos usuários têm na sua biografia recente situações de violência. Como disse a Juliana, se a gente aplicasse essa pesquisa hoje, esse número aumentaria, porque a nossa lente melhorou para entender as diferentes violências, para treinar o olhar. Então, é natural que, quando nós reaplicarmos esse instrumento com a consciência que temos hoje, que não tínhamos todos nós a mesma no passado, esses números aumentem. O que não quer dizer que vai aumentar o número de casos, aumenta a visibilidade. Assim como acontece com a violência contra a mulher, o infantil, a violência letal contra a mulher, a questão da violência contra os trans e contra as pessoas com orientação sexual não hétero, e outras formas de violência que a consciência da população aumenta a notificação. Não é que ficou mais ou menos violento, é igual. O que muda é a consciência. E, portanto, desse universo de 2.100 usuários que temos nessa sala, é provável aí que tenhamos aí espaço. A gente faz uma projeção estatística pelos dados que a gente obtém, que a gente está calculando em torno de 30%, 32% a média de casos de violência real. Então, tem aí trabalho a fazer. Mesmo no caso da Mãe Admirável, né, Zilda? Se você hoje fizer a planilha, você já vai trazer para cá mais uns 5 casos. E você nem está na lista ainda. Então, faz a sua planilhinha e manda para a gente. Ok?
Então, era um pouco isso para a gente seguir a conversa de hoje, que vai ser o eixo, como é que a gente lida com essas histórias e continua fazendo a vigilância. Tudo bem? Pode seguir aí, Maria Odete Menezes. Recupero. Vamos lá. Vou pôr minha tela de novo. Ô, a Zilda nem me respondeu, hein, Zilda? Você vai ou não vai mandar sua planilha? A Zilda Ok. mandou. Eu A mandei. Zilda mandou já. Milton, deixa Mas eu tem só quantos falar, Débora. casos? Deixa eu responder para o Milton. Milton, então, eu vou ter uma dificuldade de fazer essa planilha real para você, porque eu estou no grupo de risco, então eu estou indo, e a minha assistente também é grupo de risco. Então, a gente está indo assim, o menos possível nas casas das famílias, e elas estão só indo, como quem foi que falou, a Sueli, ou foi a Sueli que falou? Elas que estão nos procurando no serviço para a sexta, nós temos registros novos, só tem uma saída de criança, só para dar a resposta da Odete, lá aquela primeira pergunta. E aí é lá que eu estou fazendo essa, como é que fala? Essa entrevista que eu estou procurando saber das famílias. Então, pode ser que ela não vá para você ainda tão real, tá? Perfeito, Zilda. O que interessa é o movimento, gente. A gente está essa experiência de educação permanente, que é o PDI, o dado só tem sentido se ele for um processo. Isso que a Juliana falou de maneira tão bonita, né? Eu faço uma primeira versão, aí a gente faz um encontro, a gente percebe que dá para melhorar, aí eu volto no dado, melhoro, reorganizo as minhas atividades socioeducativas, reorganizo a minha relação com a família, e até a gestão da equipe, que é o foco do nosso trabalho como gestores. Estamos juntos, Zilda. Vamos seguir. Mas você já me encaminhou sua planilha, Zilda. O que você está dizendo é de uma revisão, né? Sim, Odete, já encaminhei, tá? Então, eu detectei uma, mas já só uma revisão. Essa, no caso da revisão, que ela pode demorar mais, né? Tá certo. Perfeito. Bom, então agora a proposta seria a gente nos dividirmos em grupo, Milton. Aí nós temos 2 temas para trabalhar em grupo, né? Isso. E a ideia é que vocês escolham em qual dos 2 grupos vocês querem participar. Um grupo fala de trabalho em rede, com foco no Conselho Tutelar. Ó, minha tela acho que caiu de novo, né? Ela está caindo sozinha. E o outro grupo vai falar de monitoramento, né? O outro grupo vai falar. O primeiro grupo, como você disse, é Conselho Tutelar, grupo 1, e grupo 2 é Vigilância Socioassistencial. Nós vamos trabalhar o que é a microvigilância, que é o que a gente já começou a falar aqui, mas como avançar nisso na rotina do serviço para a gente cada vez mais trabalhar com aquilo que as famílias estão nos dizendo, seja diretamente pela palavra ou indiretamente pelas inseguranças e seguranças que elas vivem. Milton, grupo 1, vigilância, né? Grupo 2, Conselho Tutelar. Isso, desculpa. Tá. 1, vigilância, 2, Conselho Tutelar. No Conselho Tutelar, a gente vai aprofundar como construir ou manter, porque tem gente aqui que já está fazendo isso, a rede de proteção das crianças irmanadamente com o Conselho Tutelar. O Sistema de Garantias de Direito exige que o CCA atue de maneira ativa junto com o Conselho Tutelar, a escola. A Juliana também trouxe isso. Se a escola é um lugar onde essas crianças estão fazendo bullying uma com a outra, nós vamos ter que se articular com essa escola e o Conselho Tutelar tem que estar junto conosco na lógica da rede. E é isso que a gente quer discutir, então, nesse grupo de trabalho. Para agora, a gente é muito simples. A gente precisa que cada um diga para que grupo quer ir. E aí vocês vão ser levados para o grupo, a gente entra em intervalo, vamos fazer aí 15 minutinhos de café, água, esticar o corpo,
e vamos trabalhar no grupo, certo? Ninguém desliga, porque a gente vai ficar no grupo ali, 15 minutos de café e depois 40 ou 50 minutos de grupo. Quem quer ir para o grupo Vigilância? Só diz Zilda. Então, vamos lá. Natália, Zilda é grupo 1. 1, isso. Zilda. Zilda Pires, ok. Quem mais? Juliana quer ir no do conselho. Juliana, grupo 2. Juliana Caroline com K. Certo. Perfeito. Próximo. Luciana, grupo 2. Luciana, grupo 2. Conselho Tutelar. Quem mais? Certo. Sueli, Selma. grupo 2. Selma, Só grupo um 1. minutinho. Ó, Roseli, grupo 2. Eu vou Só um falando os minutinho, nomes, gente. tá? Selma, minutinho. grupo 1. Fafá Isso. Santos. Sueli Figueiredo, grupo Conselho Tutelar. Certo, Sueli? Certo, Conselho Tutelar. Obrigada. Perfeito. Próximo. Conselho Tutelar. Quem? Conselho Tutelar? Maria José. Certo, Conselho Solange, Tutelar. Conselho Tutelar. Solange, Conselho Tutelar. Vanessa Cristina. Grupo 1. Vanessa Cristina, grupo 1. Vigilância. Fafá Santos. Maria de Lourdes. Oi. Grupo Lourdes. Vigilância. Eu vou ficar no Conselho Tutelar, pode ser? Certo. Legal. Fafá. Oi, eu já coloquei grupo 1. Legal, Certo. Fafá. Neiva. Pode ser conselho tutelar. Certo. Casa da Roseli. Criança é grupo 2, Natália. Roseli, grupo 2. Conselho Tutelar. Certo. Silvana. Silvana, grupo 2, Conselho Tutelar. Casa da Criança. Já falei, Natália. Ela digitou aqui, grupo 2. Grupo 2. E ADM CCA Casa da Criança, idem? Não, aí põe no grupo 1, Natália, para não ficar 2 no mesmo grupo, tá? Essa é uma regra, gente. Perfeito. É cada pessoa do serviço em um grupo, tá? Não pode ser todo mundo do serviço no mesmo grupo. Legal. Faltou a Selma, não faltou? Odete, eu tinha falado. Odete, eu tinha falado grupo 1. Que é vigilância. Perfeito, ela já está. No trabalho em rede. Então, por favor, mude o meu para o grupo 1, porque a Rose do meu serviço, a gerente, já está no 2. Lindo. Maria José, grupo 1. Maria José, grupo 1, perfeito. Considerando que a Lourdes estava no Conselho Tutelar, se vocês avaliarem interessante, eu posso passar para outro grupo sem problemas. Neiva, Legal, Neiva. Neiva, o problema é que eu não consigo ficar muito tempo. Eu tenho uma outra reunião, lembra? Então tá bom. Tá. Então você fica no 2 mesmo, é isso, Neiva? Ok, isso. Tá bom. Muito bem, Milton. gente. Conseguimos. Pode me mudar também? Milton? Silvana, a Luciana está no 2. Ótimo. Então a Silvana vai para o 1, me coloca gente. no 1. Obrigada. Não, obrigado eu, Silvana. Quem mais? Fechou? Então diz aí, Natália, como ficou? Vamos lá. Grupo 1, Vigilância. ADM, Casa da Criança. Áurea Barreto Carla.
Selma, Celso, Fafá, Maria José, Neiva, Vanessa e Zilda. Grupo 2, Casa da Criança, Juliana, Luciana, Lourdes, Odete, Milton, Roseli, Silvana, Solange e Sueli. Muito bem. Então, a gente entra agora em intervalo, 15 minutos no relógio, gente, para a gente não atrasar no final. Vai atrasar um pouquinho, não vai ter jeito, mas não muito. Diga, Odete. Deixa eu falar uma coisa. A Silvana não é junto com a Luciana, Natália? Isso, obrigada. Certo. Silvana, grupo 1. Só confere para mim, a Lourdes não vai, talvez não chegue no final da discussão do Conselho Tutelar. Então, por favor, me coloque no grupo do Conselho Tutelar, que aí ela saindo eu acompanho. Certo. Perfeito. Neiva, grupo 2. Tudo bem? Posso Legal. prosseguir? Aí a ideia é a seguinte, ó, são 14h57, nós voltamos, então, 15... Vamos deixar, 15h15, vamos tentar 3 minutos a mais. Voltamos às 15h15, já nos grupos, ok? E aí nós vamos ter que já combinar aqui que a gente, de fato, cumpra o tempo dos grupos, que vai ser em torno de 50 minutos. Todo mundo vai ficar atento ao reloginho da sala e voltamos para a plenária, tudo bem? Então, 15 minutos de intervalo, café, aguinha, telefone, etc. E voltamos já para o grupo de trabalho, vocês já estarão lá, tá bom? Vamos lá, Natália. Gente, nós somos catapultados, mas a minha pergunta é a seguinte. Aqui no grupo Conselho Tutelar, eu entendo que mais 15 minutos nós chegaríamos num bom ponto de convergência. E não se trata só de terminar as ideias. No grupo de vigilância é a mesma coisa ou vocês conseguiram fechar? Já fechou, já. Legal. Então, eu vou pedir só para a Roseli... Desculpa, cadê a Roseli, gente? A Roseli estava terminando uma ideia. Eu vou pedir para ela terminar a ideia dela. Depois, eu vou pedir para a Solange, se a Solange topar, ela fala o que ela ia falar e ela já faz o resumo do grupo. Tudo bem, Solange? Por favor. Não, a gente te ajuda. A Sueli te ajuda. Pronto. Ok? Você fala, já faz o resumo e a Sueli e as demais colegas entram junto com você. Ok? Então, Roseli, termina o seu raciocínio. Solange fala a ideia que ela ia colocar e já ajuda o grupão a entender do que estamos falando aqui no GT Conselho Tutelar. Então, eu estava falando, né, que mediante a ideia, né, de a gente trazer o conselheiro para as supervisões coletivas, aí eles iriam conhecer os espaços. E lá na minha experiência no Butantã, já estava num patamar assim, como a rede era bem articulada, escola, CCA, CRAS, CRES, então quando acontecia determinada coisa com alguma criança ou adolescente, aí era chamado todos os envolvidos para esse estudo de caso. Então, era um estudo que ficava bem rico, né, de informações, aí, de ideias. Então, acho que o intuito seria isso, nesse sentido. Então, era essa a minha ideia, trazer realmente o conselho para que a gente possa chegar nesse patamar mesmo, né, de construção em conjunto mesmo. Perfeito, Roseli. Obrigado. Imagina. Solange, manda ver. Tá mudo, Solange. Pronto, aí, ó, por isso que eu não posso falar. Não sei nem mexer aqui direito. Rapidinho. Eu ia dizer uma coisa que eu acho que daria um bom resultado. Unir a prática
que o Vocação tem, a prática, o jeito, a facilidade que vocês têm em, como é que eu posso dizer, na escrita, na condução de um material, eu diria até uma cartilha, né? Que a gente pudesse fazer em conjunto, porque quando você faz algo e você se sente responsável por aquilo, você valoriza, porque eu vi aí na fala da Neiva, eu não sei se eu estou certa, Neiva, mas assim, há uma grande dificuldade ainda na relação entre os papéis. Quem faz o quê, não é? E se a gente parar para pensar, e eu acho que é uma responsabilidade por Vocação, mas que eles têm esse potencial para isso, para sistematizar tudo isso. E quem sabe aí a Rede de Campo Limpo cria, então, uma cartilha. Eu não gosto muito de falar cartilha, mas eu vejo que é uma prática que todo mundo faz, mas construída em várias mãos, né? O que é a organização? O que é o Conselho Tutelar? Qual é o papel? O Conselho Tutelar encaminha para quem? E o quê? As funções? Eu não sei. É mais uma... É que eu achei interessante aí de repente, nós construirmos juntos. É lógico que com a ajuda do Vocação. Não, legal. Solange, agora faz aquele resumo para esse povo entender do que a gente estava falando. E aí, por favor, Sueli, Neiva, Roseli, entrem junto. Eu vou começar a jogar bomba para a Sueli, que joga para a Roseli. Bom, nós estávamos falando do Conselho Tutelar, né? Não, e tem a Ju aqui, hein, gente? Não vamos deixar a Ju de fora, não, hein? Ju, então, é verdade, Juju. Eu até printei a tela, viu, Ju? Quando você estava aí falando, para te mandar daqui a pouco. Nós estávamos falando do Conselho Tutelar, do papel do Conselho Tutelar e as nossas relações. E hoje nós percebemos que mudou essa relação com as organizações. Na maioria, nós estamos tendo uma relação muito boa com o Conselho Tutelar. Porém, ainda existe uma dificuldade aí de alguns encaminhamentos, de algumas funções, de algumas atribuições, principalmente com o CRAS, com o SAS, e a Neiva pode falar um pouco disso. Agora eu vou passar para a Sueli. Vai, Sueli. Então, o que eu achei muito interessante na nossa conversa foi que foi trazido para a gente a função híbrida do Conselho Tutelar, de ficar entre o governo e o público, e as organizações sociais, e o interesse público. E as organizações sociais também, em muitos momentos, se sentem assim híbridas. E eu não sei se, de repente, isso acabou aproximando o Conselho Tutelar das organizações sociais, e houve uma facilitação desse diálogo. E a gente percebe que houve progresso na relação, mas a gente percebe que ainda existem dificuldades a serem enfrentadas na relação do Conselho com o governo, com a SAS, com o CRAS, com o CREAS. E a gente colocou da importância do PDI, do Vocação, né, como facilitador, né, como uma outra organização social também, que possa agregar todos esses atores, né, juntar todos esses atores, aproximar todos esses atores, porque a gente só vai cumprir o nosso papel realmente quando a gente conseguir estabelecer, né, essa relação de forma mais definida em termos de papéis, inclusive, que muitas vezes acontece com a gente também, enquanto organização social. E o PDI tem nos ajudado muito nesse sentido, né, de entender o nosso papel, de nos apropriar, inclusive, em alguns momentos daquilo que é nosso, de entender melhor a política, e talvez o PDI também possa fazer esse meio de campo, né, para que essa relação cresça, essa relação melhore,
para que o usuário final, que precisa dessa política, que precisa tanto dessa relação bacana com o Conselho Tutelar, né? Porque tem um papel que é só dele, né? Tem um papel que é exclusivo do Conselho Tutelar, que é justamente esse diálogo direto com o Judiciário, que pode facilitar demais se a gente conseguisse entender melhor. Ju, fala um pouquinho aí, Ju. A Ju também pode ajudar a gente. Não, eu acho que está contemplado o resumo. Legal. Mais alguém do grupo? Eu queria diga falar. aí. Para além da relação, se é boa ou se é ruim, se tem ou não tem, existe um fato. É um órgão do sistema de garantia de direitos. Então, não tem como ficar fora. Não tem como deixar de lado ou ignorar. Eu acho que ele tem necessariamente que estar na inter-relação o tempo inteiro, tanto com serviços, quanto com CRAS, quanto com SAS e CREAS. Desculpa, gente. A minha pergunta é se a Roseli ia falar, senão a gente vai passar para o grupo da vigilância. Não, Milton, pode passar. Acho que contemplou tudo, sim, que foi falado. Muito bem. Então, com a palavra, o grupo da vigilância. Oi, gente. Eu fui incumbida de falar, né? Só um pouquinho. Inicialmente, e como se dá ela, né? Que a vigilância ela consiste em fazer a sistematização das informações que existem no território. Posteriormente, falamos um pouco sobre o quanto o questionário, né, a pesquisa em si foi importante para a gente. Foi importante para o CCA do Arrastão, assim como foi para os outros serviços também, e que pôde aproximar a gente mais um pouco das famílias, né? Trouxemos também a questão do instrumental sobre a violência, né? O quanto nos fez refletir sobre essas violências que estão no serviço e que já saíram dele também, assim como identificar também as potencialidades, né, frente à vigilância, porque dentro da vigilância, como a gente faz a análise, né, e tenta reconhecer o que existe nesse território, as potencialidades, elas estão junto disso. Eu, particularmente, trouxe uma outra questão também, que diz respeito à vigilância, que é sobre as notificações, né? Que é um ponto importante, é algo que a gente precisa trazer, precisa falar mais sobre as notificações, porque é a partir delas que a gente constrói política pública, constrói os serviços, né? Para que a gente possa garantir atendimento. E essas notificações não cabem só à rede, como é que eu vou dizer? Não cabe só a assistência, né? Que eu quero dizer, proteção básica, especial, mas cabe toda essa rede socioassistencial que a gente tem, saúde, educação, e entre outros serviços que também podem colaborar para que a gente consiga efetivar a política pública. As outras colegas podem falar mais um pouquinho também. Muito bem. Quem mais colabora aí com a narrativa da Vanessa? Vanessa, enquanto alguém ganha coragem, me explica um pouquinho melhor essa ideia da notificação na prática. O que é isso? Não, é porque, assim, toda política pública, para ela ser instalada em determinado território, por exemplo, existiu um levantamento que fez a identificação da necessidade de se ter esse serviço no lugar tal. Não é assim que funciona? A política de assistência, vamos dizer assim. Eu vou instalar um CRAS numa região tal. Foi a partir de um levantamento de que existem situações de vulnerabilidade naquele determinado local para a instalação dessa unidade pública estatal, né? E eu quero dizer o seguinte, que para que a gente possa garantir outras políticas de atendimento, seja no território A ou B, a gente precisa de dados, não é? Então, para ter dados, a gente precisa notificar violações de direitos em suas diversas áreas.
E toda política cabe a notificação, seja ela da assistência, da saúde, da educação, a partir daquilo que recebeu e que identificou como um fato, né? Como uma violência, eu quero dizer. Perfeito. Acho que respondi. Você respondeu, e isso nos leva, então, à segunda pergunta para o grupo, que é concretamente que ações de vigilância esse grupo discutiu que ele pode seguir fazendo a partir desta formação, né? A Vanessa chama atenção para essa ação de vigilância articulada, né? Então, a Vanessa faz lá o trabalho dela, mas o diretor da escola também faz, o SASF também faz, o Conselho Tutelar. Então, saiu alguma proposta concreta de como avançar nisso no grupo? Como avançar? Não, Milton. Saiu, as pessoas dividiram um pouco como está sendo fazer a microvigilância no território e o que elas enfrentam. Perfeito. Ô, Vanessa, você consegue transformar o que você disse numa proposta para este grupo pensar? Porque você apresentou uma possibilidade, mas se a gente não fizer algo, eu duvido que alguém fará. Como é que seria isso que você disse numa ação concreta deste coletivo aqui? Eu acho que é a partir... Eu acho não. Eu tenho certeza. A partir da identificação de uma violação de direito, por exemplo, a gente tem que dar prosseguimento a ela, né? E se, por exemplo, ela veio de uma competência YXZ, essa competência que ela veio, ela fez a notificação dessa violência no seu território? Ou, por exemplo, nós, enquanto serviço de convivência, a gente tem que criar um meio de notificação, né? Talvez seja importante para que a gente também possa... É claro, a gente tem uma linha, né, junto com o CRAS, a técnica de referência, para que esse segmento possa... para que essa demanda possa acontecer, né? E eu acho que acaba caminhando com outras coisas aí também. Mas talvez seja esse o mecanismo. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Sem som. Desculpa. Se a gente pudesse padronizar a forma de identificar as violações e concentrar isso de um jeito que todo mundo possa ver para onde estão indo os buracos da política pública ou do funcionamento da política, entendo que é isso que você está sugerindo, ponto. Depois a gente discute o como, mas parece que essa seria uma boa forma da vigilância ter um efeito na melhoria dos serviços, inclusive os da assistência. Eu entendo bem, Vanessa, o que você disse? Sim, até para que a gente possa efetivar direito, né? Legal. Muito bem, gente. Então, acho que deu para ter uma ideia aí do que cada grupo produziu. Daqui a pouco eu volto a esses aspectos, mas antes, a gente achou importante seguir aqui com uma devolutiva da equipe de SAS e de CRAS Campo Limpo, e os dois outros CRAS, Vila Andrade e Capão, a partir aí do trabalho da SAS, que no encontro passado, a gente percebeu ainda um certo receio de alguns gestores em como é que a gente enfrenta a violência no contexto da pandemia e do trabalho remoto. Apesar de alguns estarem fazendo ações em torno disso, outros não estão, e estão, inclusive, receosos de fazer atividades preventivas remotas e gerar uma demanda que depois não tem como ser atendida. Foi aí que a gente pediu para a equipe de SAS estruturar uma orientação para o território, como fechamento dessa formação, para ninguém ficar no meio do caminho, ok? E aí todo mundo pode colaborar com isso. A Neiva vai apresentar. Tudo bem, Neiva? Eu posso colocar aqui? Pode.
Legal. Todo mundo consegue ver aí? Está entrando ainda. Não. Ainda não abriu. Abriu agora. Manda ver. Distanciamento social, etiqueta respiratória e higiene pessoal. São as questões que envolvem diretamente a questão da pandemia e que todos os serviços e todas as instituições têm que atuar conforme definido pelas autoridades de saúde e autoridades sanitárias. Então, em tempo de pandemia, a gente vai ter que seguir essas regras, independente do serviço, do lugar que a gente esteja. O CRAS vai ter que seguir, CREAS vai ter que seguir, as escolas vão ter que seguir, os serviços de convivência também deverão seguir essas regras. Então, a gente está tudo no mesmo barco e na mesma dificuldade, com um agravante. As pessoas vítimas de violência estão numa situação de agravo ainda maior pela própria condição e por estarem sofrendo violência, né? E que muitas vezes essa violência é justamente porque estamos sem o pleno funcionamento ou aquilo que a gente tinha como normalidade de funcionamento antes da pandemia. Pode passar, Milton. Bom, a segunda questão é que, assim, a linguagem do SUAS. Eu não vou ler porque vocês têm esse material, depois vocês podem estar lendo aí o texto, ele é o texto formal da política da assistência social. E por que a gente resolveu acrescentar esse dado? Porque a gente tem percebido que uma das dificuldades para que o SUAS ele seja até conhecido e ele seja reconhecido na sua especificidade, porque também, entre mil razões, a gente não se apropriou de palavras, de termos que são específicos do serviço da assistência social. Então, a gente ainda tem uma cultura de outras políticas ou de um outro tempo que no automático a gente vai falando e a gente não utiliza os termos, às vezes no escrito e às vezes no falado também. E aí eu também me incluo, porque eu também faço parte, eu acho que assim, tem a fala para a gente se fazer entender, às vezes a gente acaba desvirtuando a concepção da própria política. Então, sei lá, por que isso foi colocado aqui? Para que a gente se atente que, num período de fragilização da política, onde ela nem foi implementada na sua 100%, onde ela nem é conhecida, para que a gente para que a gente se atente aos termos específicos, para valorizar e reiterar a importância, a necessidade e a especificidade do serviço. Então, por exemplo, um exemplo super comum, né? E que, quando eu ouço, eu tendo a não filtrar. Na verdade, eu entendo o que a pessoa está falando, mas eu nem critico e nem pontuo e nem lembro ela de que ela não está, que esse termo não é da política. Então, por exemplo, sei lá, um exemplo, ao invés de usar o usuário, o educando, o aluno, que são termos que não são da política da assistência. Então, é importante que a gente se aproprie, porque isso também é uma forma da gente dizer em que política a gente está, qual é a especificidade dela, que ela é diferente, ela pode conversar, ela pode dialogar, ela pode tudo com as outras políticas, aliás, deveria, mas ela tem uma identidade própria, ela tem uma especificidade que não é da educação, que não é da saúde, que não é do esporte, que não é de lazer, e ela é do Sistema Único da Assistência Social, ela é específica da assistência social.
Bom, aí nós temos esses dois, em tempo de pandemia aí, né? Quando não tinha pandemia, a gente já tinha o PDU e o PDF. Por que que a gente está lembrando do PDU e do PDF? Porque um dos problemas que a gente vive falando cotidianamente é do problema do registro, da sistematização, do planejamento, do foco, da intencionalidade nas nossas ações, que assim, a assistência faz muito, e quando a gente para e fala assim, mas o que que faz? Onde é que está? Onde é que eu procuro o que está feito? Né? Onde é que está registrado? Então, tem muita coisa registrada, mas a gente ainda não virou expert no registro desses documentos. Então, só para lembrar, o PDU e o PDF, eles são instrumentos de trabalho, são instrumentos do cotidiano para todos os serviços, para todas as famílias, mas muito, muito, muito mais importante para os casos de violência, tanto dos usuários quanto das famílias. E aí, assim, como é que a gente acompanha os casos de violência? A gente tem que acompanhar todos os casos do serviço, mas a gente acredita que os casos de violência são os casos que precisam infinitamente mais do nosso acompanhamento do que os demais pela própria situação de violência, né? Então, primeira forma de atendimento virtual. Antes da pandemia. Então, hoje, por uma questão de necessidade imposta pela situação e orientada pela vigilância sanitária, para a saúde, primeiro a gente vai tentar o atendimento virtual. Então, o atendimento virtual com o usuário ou com um grupo de usuários que tem uma mesma dificuldade, uma mesma situação, ou quando o serviço identifica uma atividade que é possível juntar X usuários para uma necessidade Y, que é comum a todas. E outra forma de atendimento virtual, o usuário e sua família, que é o não presencial, certo? E o grupo de usuários e grupo de famílias também em função de uma demanda específica e comum a esse grupo que está participando. E esse bloco aqui, ele diz respeito ao PDU, é o atendimento do usuário. E daí a importância de você registrar, saber por que está fazendo aquela atividade, que essa atividade tem uma finalidade, que eu tenha clareza da finalidade dela antes dela acontecer, que eu me prepare para isso e que eu consiga identificar os resultados que foram atingidos a partir dessa atividade com esse usuário, com esse grupo de usuários, com essas famílias ou esse grupo de famílias. Então, o atendimento virtual é a primeira forma de atendimento, e que vai lá para o PDU, PDF. Atendimento presencial é a segunda forma de atendimento. E aí, novamente, se repete a mesma situação do virtual. Você pode atender ou o usuário presencialmente, com hora marcada, com todas aquelas regras de higiene, as recomendadas aí pelas autoridades da saúde, ou você pode atender um grupo de usuários também com situações parecidas, desde que você avalie que isso reverta em benefício desse grupo de usuários e que não gere aglomeração. Usuários e suas famílias. Você pode pegar um usuário que está com problema X, juntar com a família para você encaminhar, resolver, ajudar a contribuir, resolver, encaminhar, enfim, entender melhor o que acontece. Ou você pode trabalhar com um grupo de usuários e suas famílias, também com o mesmo foco, a resolutividade, o encaminhamento de situações. Então, esse é o atendimento presencial, é a segunda forma de atendimento.
Quando você não consegue resolver a situação nem de forma virtual, você já esgotou as possibilidades do virtual, do presencial, você tem a possibilidade da visita domiciliar, que ela deve ser intensificada, principalmente nos casos de suspeita de violência. E material sobre isso vocês podem encontrar no guia do PDI também, que tem uma porção de dicas lá, as atividades propostas pelo PDI, atividades que foram feitas nos anos anteriores. Acho que é bom a gente revisitar apostilas, né? Que tem uma série de materiais que é possível a gente utilizar, talvez transformar algumas em atividades virtuais, enfim. E quando que as visitas domiciliar devem ser realizadas? Quando você esgotou as possibilidades de atendimento, o virtual e o presencial. Ainda ficou faltando alguma coisa, você percebe que é necessário essa visita domiciliar, então, tomando todos os cuidados, ela deve acontecer sim. Quem que deve fazer essa visita nos casos de violência? Preferencialmente, quem tem um vínculo maior com a vítima. E quem tem um vínculo maior com a vítima, digamos que é a cozinheira não tem, ela tem o vínculo com o usuário, mas ela não tem formação de como deve conduzir, de que forma seria melhor ela encaminhar essa visita domiciliar. Então, ela pode estar fazendo essa visita domiciliar junto com uma pessoa que tem mais experiência ou sob a orientação dessa pessoa, para que ela não vá sozinha lá. Então, você tem mais vínculo, você vai lá ver o que está acontecendo. Não, gente, tem que ter foco, tem que ter clareza, tem que saber por que está indo visitar, onde você quer chegar com essa visita, quais são os pontos que você quer observar ou quer discutir, ampliar, enfim. E aí, tomando todos os cuidados, né, da importância do não fazer juízo de valor, de buscar munir a vítima de mecanismos de autodefesa e outros cuidados aí que acho que já foram discutidos nos encontros anteriores, de não revitimizar, está sofrendo violência, enfim. Na verdade, esse bloquinho é para dizer para vocês assim, olha, então estamos em tempo de isolamento, então a gente não pode visitar, a gente não pode fazer nada pelo usuário, a gente está correndo o risco de ser contaminado. Correndo o risco de ser contaminado, a gente está só porque está vivo, né? Óbvio que a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas existe essa escala. Primeiro o virtual, depois o presencial e, em terceiro lugar, a visita domiciliar. Não sei se eu fui clara, se vocês tiverem alguma questão, quiserem perguntar, acrescentar, estamos aqui. Super obrigado, Neiva. Eu acho que a gente pode, então, fazer uma rodada aí de esclarecimentos, desse posicionamento aí da equipe CRA-SAS para os serviços nesse tema da violência e colocado aqui no último encontro justamente para fortalecer essa ação gerencial, né, com essa clareza aí das orientações disponíveis no momento, né, Neiva? Que são as que estão valendo. Então, eu queria saber se alguém tem algum comentário a fazer sobre isso que a Neiva acabou de apresentar. Jesus, eu falei sozinha. Acho que não, Neiva. Às vezes o silêncio é justamente o oposto. Ele pode dizer assim de que é algo que caiu bem no momento que as pessoas estão vivendo, né? E dos desafios. Mas eu acho que a Sueli ia falar. Diga, Sueli. Eu acho que a Neiva foi bem prática, bem didática,
E eu acho que foi bem propício, sabe? Essas orientações tão claras, tão objetivas, vindas de SAS, que às vezes a gente fica em dúvida mesmo, né? Então, eu acho que foi bem esclarecedor e foi bem pedagógico, bem didático. Muito bem. Mais alguém? Eu também Legal. compartilho aí da Sueli. Foi bem bacana, Neiva, assim, nos ajudou a dizer assim, pô, nós não estamos sozinhos, né? Tem gente pensando por nós e as coisas estão difíceis mesmo. E é bom vir de vocês uma informação, né, como essa, compartilhar com a gente o que vocês estão pensando. Foi bacana. Nós temos também muita essa preocupação de como fazer a visita, né? De ficar falando só por telefone. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu nem sei se alguém já está fazendo, mas lá na nossa organização nós vamos fazer uma reunião agora, sábado. Vamos tentar, eu não sei como vai ser, porque tem toda a dificuldade das famílias, né? Mas vamos ver, eu estou precisando ver o rosto dessas famílias, precisando conversar um pouco, ver o que está acontecendo com elas, né? Depois eu compartilho com vocês se deu certo ou se deu errado. Mentira, só vou compartilhar se der certo, se der certo. Ah, não, né, Solange? Não faz isso. É no erro que a gente erra, continua errando, mas é falando do erro que a gente pode acertar. É verdade. Mentira, agora só explica, vai ser presencial ou online? Não pode, né, juntar muita gente. Então nós vamos fazer online. Tá. A Vanessa já criou lá o link, vimos qual é o melhor link. O educador que nós temos, o Luiz, que ele é bem tecnológico, digamos assim, ele fez um videozinho explicando às famílias como baixar o aplicativo. E eu já fiz um vídeo também dizendo, olha, se você não conseguir, entre em contato comigo, vamos fazer uma experiência com 2 turmas, para daí a gente dar continuidade. Ô, Milton, Diga, Roseli. Um complemento, então, nós já fizemos aqui no CCA 2 encontros de famílias online, né? Nós estamos fazendo pelo aquele Google Meet, não sei falar direito. Meet. E, assim, está sendo, Meet, né? Está sendo muito legal. No mês passado entraram 30 famílias, sexta-feira agora, né? Entraram 37. E assim, você vai ver que nossas famílias adoram, né? Mesmo esse contato virtual, aí as crianças entram. Na sexta-feira, umas 2 crianças até choraram, porque, né, a gente também passou um vídeo, né, para eles, né, desses momentos de pandemia. Então, assim, é um momento muito gratificante, acho que tanto para as famílias como para a gente, né, como serviço de estar ali junto, né? Que a gente tem. Então, assim, faz sim, você vai ver, vai dar certo. Obrigada, Roseli, que bom. A gente até hoje já fez o cronograma, vamos fazer no último dia do mês. E, assim, é um aplicativo hiper facinho, não tem limite de pessoas, você consegue bloquear o microfone. Nossa, vocês vão adorar, está sendo bem gratificante. Que bom, obrigada. Muito legal, Roseli. Veja, esse é o processo de trabalho, que o próprio trabalho gera solidariedade, ideias. E, gente, postem no grupo, então, essas reuniões, um resuminho ali de qual foi o saldo. Isso que você acabou de falar, né, Roseli e Solange? O que deu certo, o que eu faria diferente, o que deu errado? Desculpa, que deu certo, que eu manteria, e aquilo que não deu tão certo, mas se eu fizer um ajuste pode dar. Eu acho que isso pode ajudar todo mundo, né, a buscar aí o caminho da conexão, né? Acho que esse sentimento da Solange é o sentimento da proteção, né? Como é que a gente avança em produzir a certeza do apoio, que é o efeito da proteção social. E sem contato, por melhor que nós sejamos, isso vira uma metáfora e começa a ficar burocratizante. Claro que a gente tem que manter a segurança de todos, mas como manter segurança, que é um pouco o equilíbrio aqui que a Neiva e a equipe SAS-CRAS trouxe,
e manter um apoio ativo, né? Um suporte ativo às famílias. Muito legal. Vamos seguir para o final, então? Eu só queria pontuar esse aspecto, então, do Conselho Tutelar. Saíram propostas concretas, a gente vai sistematizar e vai dialogar aí com a equipe de SAS e de CRAS para avançar na linha do que vocês sugeriram. Eu acho que o grupo da vigilância, pelo menos ninguém questionou a fala da Vanessa, então estou entendendo que o grupo apoia a reflexão certeira que a Vanessa fez, que é vigilância, que não gera ação de proteção, não é vigilância, né, Vanessa? Então, que ação de proteção nós vamos ter com os dados que a gente recolhe e como é que a gente começa a recolher dados, não só pensando cada um dos serviços, mas o conjunto dos serviços do território. Nesse sentido, eu quero colocar à disposição esse instrumental que nós fizemos, né? Aí no tanto o mapeamento da violência quanto a pesquisa de convivência são instrumentais que estão disponíveis para o território. Então, a gente pode também usá-los, pode avançar em criar um sistema online em que todo mundo possa preencher isso e ver o resultado, né? Assim como a gente fez lá no Power BI. Então, a gente se coloca à disposição para pensar isso numa proposta concreta. Também a gente vai retomar isso com a equipe de CRAS e SAS. E as propostas que a Solange fez, essa da cartilha, aquela que apareceu antes lá no grupo, a gente também anotou, vai retomar com a equipe CRAS e SAS, ok? Então, nada do que vocês disseram vai ficar perdido. E quando a gente retomar o encontro nosso, que está esperando aí o conveniamento FUNCAD, em setembro, a gente volta com o tema do trabalho social com família, e aí a gente já volta com essas novidades, ok? É o tempo que a gente tem aí para trabalhar com a equipe CRAS-SAS. Tudo bem? Então, manda ver, Odete. Odete, seu áudio. Odete? Começa de novo. Então, começando pela última fala do Milton, né? O próximo curso será Trabalho Social com Famílias, provavelmente início em setembro. E, além disso, o que eu gostaria de contar para vocês é que todos vocês já estão inscritos, né? É um percurso que nós vamos viver esse ano, onde o segundo tema é Trabalho Social com Família. Então, vocês já estão inscritos para esse segundo tema. Quem tiver algum problema de participação, aí me manda um e-mail, tá bom? E o link da avaliação, né? Vocês vão receber por e-mail, também lá no grupo do WhatsApp. E eu peço que vocês respondam até amanhã, às 17 horas. Como vocês sabem, é uma forma de prestação de contas, e a gente precisa das avaliações todas preenchidas em 24 horas, tá bom? E aí voltamos para a nossa epígrafe, que eu li lá no início, na abertura do encontro. Então, não é no silêncio que a humanidade se faz, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Então, vamos pensar um pouquinho como essa frase está tocando, né? O que ela está dizendo para nós, depois de ter vivido esses 4 encontros de formação, ter feito aí o instrumento, né? De ter pensado, feito as atividades com os adolescentes, com as crianças.
Aí a gente queria ouvir um pouquinho vocês. Aí a proposta, gente, é que vocês escrevam primeiro lá no WhatsApp, pode ser aqui no chat também. Todo mundo escreve e depois 2 pessoas que querem falar, falam, ok? Então a gente vai dar 3 minutinhos para você escrever primeiro. Escreve, cola lá no WhatsApp. Quem não, por algum motivo não pode colar no WhatsApp, cola aqui no chat que a gente espelha lá no WhatsApp deste grupo, ok? Ó, legal. Tá todo mundo digitando aí, daqui a pouco. Legal, a Rose já postou a dela. Legal, Zilma. A Sueli postou aqui no chat. Legal. Luciana também postou no chat. A Fafá. O 2739 postou, mas eu não identifico a pessoa. Quem é essa? A Silvana postou, é que eu tenho pelo nome. Ah, é Silvana. Perfeito. Legal, Silvana. A Fafá também, né? A Maria de Fátima, do Estrela Nova, também.
Já falei aqui da Luciana, né, que também postou no chat. Ah, agora é Maria José também. Ah, legal, entrou da Neiva. Legal, gente. Fiquem tranquilos, dá para esperar mais 2 minutinhos. A Solange está postando, a Vanessa acabou de postar. Legal, Solange, agora a Selma. Olha, tem aqui um material de alto poder, eu diria nitroglicerina pura. Para gente de fato nos colocando, estão nos convidando para a ação, né, gente? Todas as frases estão nos convidando para a ação. Então, eu vou pedir para quem não postou ir fazendo. Então, tem a Casa da Criança, a Selma está fazendo, a Lu já colocou, Vanessa, Sueli, a Ingrid, imagino que esteja fazendo. Então, a pergunta aqui, né, quem quer falar um pouquinho da sua frase, né, explorar um pouquinho, dá tempo de falar 2 pessoas, gente. Com a palavra, quem tiver aí interesse de compartilhar seu pensamento. Conectivo aqui com essa frase do nosso grande Paulo Freire, que não é só patrono da educação, ele é patrono do desenvolvimento humano no Brasil. Ah, legal, Selma. Podemos abrir a palavra, né, Odete? 1 ou 2 pessoas. Isso. A Juliana também escreveu no chat. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre essa frase? Acho que 2 pessoas a gente consegue. Não, eu vou falar. Eu acho que esse Diga, Ju. espaço, né, que a gente está tendo hoje, essa oportunidade, ela concretiza, né, essa ação e essa reflexão que a gente tem vivido, que é muito importante para que a gente possa repensar, né? Às vezes a gente está bastante engessado também, ou a gente às vezes está só, né, trabalhando com aquilo que a gente tem. Então, eu acho que uma conversa coletiva, ela amplia o nosso olhar, né, e as nossas possibilidades. Bacana. Legal, Ju.
Eu gostaria também. Eu penso que essa frase de hoje contempla toda a formação de vocês, assim, porque me fez pensar, né, a questão do silêncio, a questão da humanidade, mas também não é só na palavra, né? É no trabalho, na ação e reflexão, e é o que vocês nos fazem o tempo todo com as formações de vocês. Desde que vocês vieram para esse nosso território, é que vocês fazem com que a gente o tempo todo reflita sobre as nossas ações. E em conjunto, pensando nessa humanidade, né? Porque nós também estamos sendo contemplados aí com todo esse trabalho que vocês estão propondo para as organizações. Penso um pouquinho assim. Obrigada, Solange, você quase me fez aqui chorar, hein, com essa sua composição. E a sua cadência. Não é só o que você fala, mas como você fala. Obrigado, assim, eu estou emocionado. Obrigada a vocês, viu? Acho que é isso. Mais alguém? Acho que estamos bem, Odete. Podemos... Acho que sim, né? Podemos ir. Bom, gente, eu queria agradecer essa partilha, né? Esse encontro, acho que foi realmente um encontro, foi muito bom. A gente continua se falando, a gente continua aí, né? Vocês podem ligar, a gente vai falando aí, assim que a gente tiver notícias do próximo, a data certa para a próxima formação, a gente entra em contato. Bom trabalho para todas, se cuidem e um beijo. E não esqueçam, gente, vá postando nos grupos essas ações que vocês levantaram aqui. A gente também vai dando notícia das nossas conversas aí com a equipe SAS-CRAS. Eu também queria agradecer muitíssimo, foi uma jornada muito legal. A vocação, e eu estou falando de mim como trabalhador também, a gente aprendeu muito a fazer isso aqui é um negócio que a gente aprendeu com vocês, que é essa combinação aí das multiplataformas, com o próprio tema da violência, um pouco mais de profundidade. Sueli, vocês também são muito provocadores, é um grupo de alto nível, esse grupo de Campo Limpo, é um grupo que nos coloca questões que, como eu disse, que nas avaliações nos ajuda a ter ali pistas de como melhorar a nossa entrega de educação permanente. Então, a gente se sente mesmo entre companheiros de jornada. Então, eu queria muito, muito agradecer vocês e, assim como eu desejar saúde, tranquilidade para vocês e para os familiares e energia para continuar fazendo o nosso trabalho e cumprindo a nossa missão pública. Obrigadão. De verdade. Tchau, gente. Bom descanso. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau.